Bom dia a todos. Está chegando o Dia das Mães e nós vamos ter um café especial para mães. Um encontro de mães, tá? Agora, ao contrário, eu vou estar nesse encontro. Não precisa ser mãe com nenezinho. É tudo que tem aqui, né? Mas pode ser mãe de adolescente, pode ser mãe de casado, como é meu caso. A gente vai conversar cada coisa que você não vai esquecer, com certeza. Você vai levar para a tua vida e vai abençoar a sua casa. Então, a gente está esperando vocês. O encontro de mães está ali marcadinho. E nós vamos, nesse encontro, apresentar a primeira edição do nosso brechó. Gente, esse brechó tá demais. Cadê a Maiara? Acho que saiu para levar o filho lá das crianças. Primeiro brechó, a gente está revisando todas as roupas. Você não vai pegar nada que vai estar rasgado, que vai estar sem zíper, que vai estar sem botão, porque a gente está arrumando tudo, lavando, vai estar tudo cheirosinho e vocês vão amar. Tem coisas muito legais, tá? Então a gente espera vocês lá. Faça a sua inscrição no aplicativo da Domo. Você vai pagar R$10 para a gente poder pagar o salão que está lá. E você vai desfrutar de um tempo muito especial, ok? Obrigado, Lá. Valeu. Então, pessoal, antes da gente dar continuidade nessa manhã, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Nós somos nova criação em Cristo, amém? E na nova criação de Cristo Jesus, Ele nos concede poder e autoridade. A palavra de Deus nos ensina, nos diz que existe poder e autoridade de Cristo na igreja. E nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Vamos orar agora uns pelos outros, amém? Toda doença, toda enfermidade tem que sair, ela não pertence ao nosso corpo, ela não pertence à nossa alma. Todas as dificuldades, as preocupações que têm gerado ansiedade em você, tem que acabar, isso tem que ser quitado hoje em nome de Jesus, amém? Vamos orar, ore uns pelos outros agora. Pai, nós declaramos a cura no nosso corpo físico, nós dizemos agora para você, enfermidade, saia, nós dizemos para você, doença, saia, gripe, você não pertence a nós dizemos indisposição, saia, você não pertence ao nosso corpo, nós declaramos que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, nós recebemos da cura. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós já pudéssemos desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. Nós oramos agora por aqueles irmãos e irmãs que têm passado por uma situação, seja de doença, seja no seu emocional, seja alguma situação na sua vida. Nós oramos agora por libertação, nós oramos agora por liberdade no Espírito, nós oramos pela alegria do Senhor invadindo agora cada coração, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, nós declaramos agora sobre cada um de nós, amém? Em nome de Jesus, amém? Você já vai sair daqui melhor do que você entrou, amém? A gripe não tem vez, a tosse não tem vez, a tristeza não tem vez, amém? Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Mais do que vitamina C, mais do que café, chá de gengibre, é quando a gente se reúne, né, e oramos uns pelos outros, existe poder nisso, amém? Nós somos a igreja de Cristo, amém, meu querido? Graças a Jesus. Bom, você pode ver aqui à direita, essa porta branca aqui, ó, nós já demos uma arrumada, então esse banheiro já dá para você usar. Temos ali um banheiro feminino, banheiro masculino, né? Então, provisoriamente já está dando para a gente usar. Daqui a pouco as coisas vão estar caminhando mais. Em nome de Jesus, essa reforma vai finalizar essa semana, né? Que nós estamos esperando para que nós possamos avançar com as salinhas das crianças e logo já iniciar ali as nossas atividades do Kids aqui dentro e seguir para as próximas atividades das obras, amém? Amém. Hoje nós temos aqui um casal muito especial que eu e a Paula conhecemos em janeiro desse ano. Na verdade a gente já tinha se trombado, né? Acredito eu, porque a gente frequentava ali o mesmo local. E a gente participou de um congresso de pastores ali de Curitiba, na aba, né, onde é ministrado sobre a graça, sobre Cristo, sobre o Evangelho. E pastores que também têm a mesma visão que nós, né, que têm o mesmo coração que nós. E quando eu e a Paula, foi muito engraçado, porque estava eu, a Paula, o Lucas e a André, a gente estava na piscina, e a gente conheceu, acho que a Cris não estava, né, mas o Saulo estava ali. E a gente estava junto ali, a gente começou a trocar uma ideia, conversar,
E sabe aqueles relacionamentos que instantaneamente você conecta com a pessoa, e são pessoas de Deus, são pessoas de Jesus que já têm abençoado muitas vidas, e eu tenho certeza que hoje vão nos abençoar com a palavra de Deus, né? Vão trazer algo muito especial para nós, amém? Então nós vamos receber hoje, né? Então vamos dar uma salva de palmas aí para o Saulo e para a Cris. Cris, vem também para você dar uma palavra para a igreja, só um oi. Bom dia, graça e paz, amém, glória a Deus. Para nós é uma alegria estarmos aqui. A gente se sente em casa, né? Isso que é bom, né? A gente se sente em casa, é o mesmo povo de Deus, e glória a Deus, né? Que essa manhã vocês abram o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com vocês, né? Rejeita aí todo pensamento contrário, deixa o Espírito Santo, né, convencer, deixa o Espírito Santo fazer a obra dele, que ele é perfeito, amém? Glória a Deus. Obrigado, Cris. Som. Bom dia, queridos. Pastor Pio usa uma expressão, né? Tem alguns momentos da nossa vida que a gente parece um novilho diante de uma porteira nova, né? Achando estranho, né? Ontem ela não estava aqui, hoje ela está. Ele fica meio assustado, né? Quero saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, poder estar aqui com vocês. Deixa eu ver se... Som. 1, 2, som. Funcionando. Legal. Eu quero, com a graça de Deus, trazer ao seu coração, estranhando, obrigado, queridos. Com a graça de Deus, eu quero trazer ao seu coração nessa manhã, queridos, uma palavra. Eu quero dizer algo para você. Você é muito importante nessa cidade. Você é muito importante nessa cidade. Eu custei a tomar consciência disso. Nós tivemos, eu e a pastora Cristiane, nós tivemos nos anos 2021, 2022, nós tivemos ali como presidente do Conselho de Pastores, Balneário Camboriú. E nós tínhamos lá em Balneário Camboriú uma reunião de oração na Prefeitura Municipal. Mas era algo assim meio... não parecia muito crente aquele negócio, né? O presidente convidava 2 pastores, sempre em 3 pastores. E nós tínhamos um tempo ali com o prefeito, normalmente 5, no máximo 10 minutos. E a maioria do conteúdo que era conversado ali era político. Aí depois fazia uma oração de 2, 3 minutos e embora. E aquilo me incomodava, porque nós íamos para a prefeitura e eu ia com o seguinte pensamento: Deus, nós somos a autoridade maior nessa cidade. Estamos tendo o menor tempo. Não está certo isso. E daí, então conversei lá com o prefeito Fabrício, logo que assumimos ali em janeiro de 2021, conversei com o prefeito. Prefeito, nós queremos vir aqui orar, mas nós queremos orar mesmo, nós queremos abençoar a nossa cidade com a nossa oração. Tinha uma estatística em Balneário Camboriú, queridos, que me incomodava muito, muito. Todo final de ano, nós ficávamos sabendo lá que cerca de 10, 12 pessoas se suicidavam. E aquilo me deixava angustiado, aquilo me deixava assim, sabe, Deus, né, cadê a autoridade, cadê o poder da nossa oração, Deus? Eu não aceito isso. Pessoas se lançavam lá dos prédios lá e final do ano ficava todo mundo aguardando a estatística para saber quantos tinham suicidado naquele ano. Era sempre em torno de 9, 10, 12 pessoas por ano. E no ano de 2021, queridos, quando assumimos a presidência do Conselho de Pastores em Balneário, eu fui lá conversar com o prefeito Fabrício, pedi para ele umas salinhas. Prefeito, qualquer salinha que tu tiver sobrando aí, empresta para nós. Segunda-feira de manhã nós queremos estar aqui, das 8 às 8h30 da manhã. Toda segunda-feira eu me comprometo. E ele falou o seguinte: pastor, vocês não vão orar numa salinha, vocês vão orar aqui no meu gabinete. Eu vou abrir o gabinete. Nesse
horário, chamou a secretária, nesse horário ninguém usa o gabinete, esse horário é dos pastores. E nós começamos a orar, e a nossa média é sempre de 10 pastores, 12 pastores. Nós já tivemos em 16 pastores no gabinete orando, mas a média semanal é em torno de 10. Queridos, nós fechamos o ano de 2021 sem um suicídio em Balneário Camboriú. Nenhum suicídio, nenhum. Aquilo me fez perceber como nós somos importantes na nossa cidade. No ano de 2022, um doido se jogou do quarto andar lá de Balneário Camboriú, se quebrou todo, mas não morreu. Né? Ele nunca morreu aquele, né? A última experiência suicida dele. Você é importante para a sua cidade, queridos. Você tem poder e você tem autoridade. Às vezes nós olhamos o prefeito, às vezes nós olhamos o governador e nós achamos que são pessoas que têm uma posição maior do que a nossa. A sua autoridade é maior do que a dele. Você tem mais autoridade nessa cidade do que o prefeito, do que o governador. Fazer uso disso. Você precisa entender isso. Eu quero compartilhar com você uma palavra, né? Eu quero ser breve aqui. Você tem um almoço especial nos aguardando aí, então, né? Mas brincadeirinha. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, queridos, sobre direções espirituais. Como é importante nós entendermos isso, direções espirituais. Eu vou fazer a leitura aqui de um texto, Atos capítulo 28. Eu vou ler os primeiros 10 versículos de Atos 28. Aqui fala, talvez você vá lembrar, aquele naufrágio que o apóstolo Paulo sofreu a caminho de Roma. Ele passou ali por um naufrágio. O texto que eu vou ler já basicamente é o desfecho do naufrágio. Mas eu quero pegar alguns detalhes desse naufrágio para nós podermos conversar um pouquinho sobre direções espirituais. Se nós entendermos isso, queridos, como é importante nós caminharmos por direções espirituais, nós anulamos 50% dos problemas que nós enfrentaríamos ao longo da nossa vida. A experiência nos mostra, queridos, que muitos dos problemas que nós passamos, nós não precisaríamos passar por eles, se nós tivéssemos entendimento da importância de nós entendermos sobre direções espirituais. Você que tem sua Bíblia, seu aplicativo, por gentileza, Atos capítulo 28, os versículos de 1 a 10, ele diz assim, eu vou fazer a leitura aqui dessa passagem. Estando salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. Os nativos usaram conosco de muita bondade, acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo juntado um feixe de gravetos, colocou no fogo. Neste momento, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois embora sendo salvo do mar, a justiça não deixa viver. Sacudindo, porém, ele a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe aconteceu, mudaram de opinião e diziam que era um deus. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou-nos bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo, tendo orado, impôs-lhes as mãos e o curou. Feito isso, vieram também ter com eles os demais enfermos da ilha e foram curados. Esses nos prestaram muitas honras e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas que necessitávamos. Eu quero ainda fazer uma oração, queridos, por gentileza, curve a sua cabeça, eu quero orar. Pai, obrigado, muito obrigado, Paizinho querido, o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que nos deu vida. Como diz a sua palavra, vida abundante. Nós queremos fazer bom uso dessa vida que o Senhor nos tem dado, Pai. Nós queremos valorizar, Senhor, as preciosidades que o Senhor nos tem dado, como filhos seus. Nós queremos honrar o teu nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos entrega nessa manhã, de estarmos expostos à tua palavra.
Pai querido, ajuda-nos a compreendê-la. Ajuda-nos, Paizinho querido, a trazê-la para dentro do nosso coração, para compreendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre direções espirituais. Essa passagem aqui, ela conta um momento da história do apóstolo Paulo, quando ele estava sendo conduzido preso a Roma. Nessa sua condução a Roma, a realidade da época era muito diferente, né? Talvez daquilo que nós imaginamos. Uma equipe de guardas foram junto com ele a um porto. Lá no porto, eles procuraram um navio. Eles não tinham passagem comprada, essas coisas. Eles procuraram um navio, encontraram um navio que estava indo a Roma, pegaram uma carona naquele navio e seguiram viagem. O texto no capítulo 27, ele diz que a viagem estava meio difícil porque não tinha vento. Então ela demorou muito tempo, eles foram parando de ilha em ilha, de porto em porto. Mas em um determinado momento, queridos, o apóstolo Paulo chega para eles e ele faz uma advertência ao comandante do navio. Ele diz assim: senhores, é o capítulo 27, versículo 10. Senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só ao navio e à carga, mas também para a vida das pessoas. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Embora Paulo tivesse dado uma direção muito clara para eles a respeito de um inevitável, de um provável iminente naufrágio, esse oficial do navio, ele ignorou completamente a direção que o apóstolo Paulo deu. O texto diz que ele confiava mais no dono do navio e no capitão, no piloto, do que no próprio apóstolo Paulo. Queridos, se nós entendermos a importância e o valor dessa passagem, nós reduzimos os prejuízos de uma forma assim, muito importante na nossa vida. A continuidade do texto, eles passaram por um naufrágio, eles ficaram 14 dias à deriva no mar Mediterrâneo, eles tiveram que lançar todos os equipamentos ali do barco, que fazia a condução que impulsionava o barco, as velas, os mastros, tudo eles tiveram que lançar ao mar, para não terem um prejuízo maior. Por fim, lançaram a carga ao mar, uma carga de trigo. Lançaram toda essa carga ao mar. E como era 14 dias já à deriva, o texto diz que eles não viam nem sol, nem lua. Estava o tempo fechado. Eles começaram a perder a sua esperança. De noite um anjo veio, fala com o apóstolo Paulo e diz para eles o seguinte: 266 pessoas estavam no navio. Ele fala para eles que ninguém vai morrer. Fala para eles que eu, Deus, vou livrar eles dessa situação. Então Paulo reúne todo mundo e ele desperta eles, o ânimo deles. Não, animem-se, né? Deus falou comigo essa noite, o anjo do Senhor falou comigo essa noite, vai dar certo. De repente, o navio encalha em uma banca de areia e eles percebem que o navio está próximo de uma ilha, essa ilha é a ilha de Malta. E Paulo então reúne ali todos e ele diz o seguinte: olha, quem sabe nadar, mergulhe e vá até a ilha. Os que não sabem nadar, pega aí os pedaços do navio que estava se desmanchando e cheguem até a ilha. Quando eles chegaram até a ilha, queridos, os nativos viram o naufrágio, acenderam uma fogueira e ficaram recolhendo eles porque era muito frio, era inverno. Então eles chegavam perto da fogueira para se esquentar, agora eles estavam em terra firme. E o apóstolo Paulo, quando chegou ali, ele foi buscar uns gravetos para cooperar com a fogueira. E com isso, quando ele buscou esses gravetos, uma víbora prendeu-se à sua mão. Os nativos olharam para ele e pensaram o seguinte: esse homem é bandido, esse homem é um assassino. Porque embora ele tenha escapado do naufrágio, a justiça, se você olhar no texto, justiça está escrito maiúsculo. Ele diz: a justiça não deixa viver.
Assim, Deus está punindo esse rapaz porque verdadeiramente ele é um assassino. Ele chacoalha a serpente no fogo e continua normalmente ele fazendo as suas funções. E eles ficam de olho nele esperando que ele fosse inchar e cair morto. Só que o texto diz que nada aconteceu com ele. Nada aconteceu com ele. Então eles mudaram o pensamento deles, disseram assim, esse cara é um Deus. Uma víbora mordeu ele. Queridos, ela literalmente inoculou o veneno dela na corrente sanguínea dele. Ele deveria ter pelo menos passado mal. Não é? Só que ele tinha uma palavra de Deus que ele precisava chegar a Roma. Agora imagina isso. Né? O apóstolo Paulo ali com a víbora grudada na mão. Coloque-se no lugar dele. Né? Uma víbora grudada na mão e você parado pensando, qual seria a minha, qual seria a sua reação? Como nós reagiríamos? Qual é o hospital mais próximo? Sai correndo, leva a cobra junto até para... Mas o apóstolo Paulo chacoalhou, ele tinha uma palavra para a sua vida e ele tinha uma direção espiritual para ser seguida, queridos. Quando nós entendemos a importância de nós caminharmos por direções espirituais, as intempéries da trajetória, ela não nos impede de alcançar o que Deus quer que nós alcancemos. Nós precisamos entender isso, porque são direções que Deus nos dá, e nós muitas vezes trocamos as nossas direções, ou abandonamos as direções que Deus nos dá, por circunstâncias que nós encontramos ao longo da nossa vida. Todos nós vamos encontrar circunstâncias adversas ao longo da nossa vida. Né? Essa picada da serpente, da víbora, eu vejo a Bíblia, queridos, inteira, 100% de capa a capa, como um livro profético. Tudo que ela fala conosco, ela fala através de forma profética. Eu quero colocar aqui para vocês 3 pensamentos. Tá? Esses 3 pensamentos... Esse ano, eu e a pastora Cristiane, nós estamos fazendo 30 anos de convertidos. 30 anos. Né? Novembro de 93 nós nos convertemos. Então, no final do ano ali, nós vamos estar fechando 30 anos de convertidos. Conversão mesmo, porque a nossa vida anterior, queridos, a nossa vida anterior a Cristo, precisava mesmo de uma mudança radical. A nossa vida era uma vida muito longe dos propósitos de Deus. E em 2024 nós vamos fazer 20 anos que estamos ordenados ao ministério pastoral. Então, pelo menos 20 anos, a gente já tem aí uma bagagenzinha. Quando nós conversamos com as pessoas, queridos, quando a gente vai em algum lugar como esse, a gente sempre procura passar para as pessoas valores que possam servir de base para a vida espiritual, para a vida cristã dela. Eu entendo, queridos, que a caminhada de vocês, ela pode ser atenuada em suas dificuldades e prolongada se vocês acolherem bons ensinamentos, bons princípios, bons valores. Eu sempre digo para os irmãos lá na igreja, as maiores oportunidades que Deus abre na nossa vida, elas sempre estarão ligadas a uma dificuldade. Nada que Deus nos entrega é exatamente de graça. Por quê? Porque Deus quer nos desafiar, queridos. Imagina o apóstolo Paulo, ele diz para o apóstolo Paulo, eu quero você em Roma. Se Deus falasse isso para nós, como nós imaginaríamos que seria a nossa viagem a Roma? Pelo menos num aviãozão bom, primeira classe. Poxa, Deus me quer em Roma, então ele já proveu o dinheiro. O apóstolo Paulo foi naufrágio, mordida de víbora. Então, Deus sempre procura colocar ali algumas dificuldadezinhas. Imagina isso, o quanto Deus amava o apóstolo Paulo, queridos. Quão grande era o amor de Deus por Paulo. Mas nem por isso ele foi isento de passar pelas dificuldades que passou, pelas adversidades. Então é importante nós entendermos isso. Quero colocar aqui alguns pensamentos. O primeiro pensamento que eu quero colocar aqui para você, eu quero que você guarde bem isso no seu coração. Eu sempre ministro, queridos, de uma forma profética. Eu declaro palavras, eu libero palavras,
E aquilo que a gente declara muda o reino espiritual. Eu fiz questão de dar o testemunho da oração lá na prefeitura para nós entendermos, né, que é a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Aquilo que nós estamos realizando aqui, nós estamos nos reunindo, em primeiro lugar, para glorificar a Deus, mas Deus está nos chamando para uma responsabilidade maior do que aquela que nós imaginamos que seja, né? Quantas vidas Deus quer salvar através da sua vida, né? Quantas pessoas Deus quer mudar o destino delas? Então, o primeiro pensamento, considere sempre direções espirituais. Considere sempre direções espirituais. Às vezes nós consideramos somente as direções espirituais das pessoas que nós conhecemos, né, e temos ali por elas uma segurança de crer no que elas estão falando. Nós viemos para Balneário Camboriú em 2008, em março de 2008 nós assumimos a igreja em Balneário Camboriú. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu e a pastora Cristiane, nós não tínhamos simpatia nenhuma, mas nenhuma mesmo, zero simpatia por Balneário Camboriú. Nós morávamos em Blumenau, né? Blumenauense, o Deutschland, né? Ele é mais assim, conservadorzão, né? Então, Balneário Camboriú para nós era uma cidade que a gente não tinha apreço nenhum por ela. E Deus, então, Ele precisou fazer algumas coisas para nós gostarmos de Balneário Camboriú. E alguns pastores já tinham vindo e orado por nós, entregue palavras, e nós meio que ignorávamos o que eles diziam para nós a respeito de Balneário Camboriú, porque nós não tínhamos assim vontade nenhuma de ir para lá. Quando chegou novembro de 2007, uns 4, 5 meses antes, eu estava na igreja de Blumenau, a Cris trabalhava no cartório, eu já estava no tempo integral na igreja. Nós estávamos ali em 4 pastores numa mesinha assim no corredor tomando um café. E um irmão chegou lá para nós, um irmão da secretaria da igreja, disse: pastor, tem um rapaz lá fora na recepção, ele faz questão de falar com o pastor. Eu disse: eu vou lá conversar com ele. Sentei lá, na recepção era um sofá em L. Eu passei perto dele, assim, um cheiro forte de álcool, né? Ele olhou para mim e disse, né, tu é pastor? Sou. Senta aí, eu quero falar contigo. Eu olhei para ele assim, né, meio, né? Passei perto dele, cheirinho de álcool. Aí eu sentei, não tão perto, sentei ali com ele. Disse, daí, o que eu posso te ajudar? Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês direito aí, vocês não estão fazendo como deveria. Aí eu olhei aqui para a roupa dele perto do pescoço, um lugar que eu pudesse pegar assim, estava pertinho da porta, eu ia pegar ele pelo pescoço e ia jogar ele lá na rua, né? Eu disse, eu vou jogar ele lá na rua. Ele veio aqui para ofender, né? Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês direito aí. E eu ficava olhando para o pescoço dele, porque ali embaixo da ponte tem um monte de morador de rua que vocês não estão dando assistência. Os moradores de rua, eu sabia o nome, eu sabia a história de cada um deles. Eles vinham lá na igreja, eles pediam para falar comigo, porque era o único pastor da igreja assim, que dava para eles a atenção que eles queriam, não passavam fome e também sempre eu arrumava roupa lá para eles. Eu vou jogar ele na rua. Eu estava convencido que eu ia jogar ele na rua. De repente, queridos, o bêbado olha para mim e diz assim, agora não é mais eu que falo contigo, agora é o Senhor que fala contigo. Sabe aquela cidade lá para onde Deus se levou no começo? Para lá Ele vai levar vocês de volta. E eu comecei a me arrepiar. Assim, o que Deus tem para a vida de vocês não é o que vocês estão fazendo aqui. Deus tem um propósito na vida de vocês, né? Desperta o teu coração para isso. Eu comecei a ficar assim meio apavorado, né? Porque um bêbado de repente vira, né? Uma pessoa que, né? E aí caiu a conexão celestial, voltou o bêbado, ele disse, que lugar é esse? Os caras, é uma igreja. Disse, quem é o senhor? Eu sou pastor. Ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Eu disse, eu não vou te explicar, tu não vai entender. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu já teve algum contato com igreja, alguma coisa assim? Ele disse, eu tive preso 2 anos, e lá no presídio, a Assembleia de Deus fazia um trabalho lá, e eu participava lá com eles, mas foi a única experiência que eu tive com a igreja foi essa. Os caras, vou te dar um conselho. Volta rapidão para a igreja.
Porque se Deus te usou bêbado, cara, para fazer o que Ele fez, imagina o que Ele pode fazer na tua vida são, né? E aí eu disse, como que eu posso te ajudar? Isso em Blumenau. Esse cara, eu preciso ir para Balneário Camboriú. Jesus amado, né? Deus está falando comigo. Aí eu comprei, dei o valor da passagem, ele saiu, eu voltei para a mesa do café, tentando achar o fio da meada para contar para os pastores o que estava acontecendo. Aí os pastores estavam conversando entre si. Quando eu sentei, um dos pastores falou assim, para mim, quem vai para Balneário Camboriú é o Saulo e a Cris. Gustavo, o que vocês estão falando? Eles, não, nós estávamos falando aqui da igreja de Balneário Camboriú, eu contei para eles a experiência do bêbado, né? Queridos, às vezes nós desprezamos uma direção espiritual porque a pessoa que está trazendo ela não aparenta ser, né, tão santa. Mas convenhamos, Deus usou uma muda, né? A Bíblia fala isso. Deus pode usar um bêbado, Deus pode usar uma pessoa. A grande diferença não está em quem traz a direção espiritual, mas a forma como nós a recebemos. Você precisa entender isso. Nós não precisamos acolher de pronto a direção espiritual, nós precisamos examiná-la. Ela precisa ter consistência bíblica para nós podermos acolhê-la. Mas nem sempre ela virá, por exemplo, de um pastor de paletó, né? Ela pode vir de uma pessoa que nós não esperamos. Então é muito importante. O apóstolo Paulo chega para eles assim, vejo que esta viagem será desastrosa. O que ele fez? Ele foi consultar o dono do navio e o piloto. Paulo, tua direção para nós não serve. Queridos, muitas vezes nós recebemos direções espirituais e vamos consultar pessoas naturais, pessoas que não têm discernimento espiritual para embasar o que Deus quer fazer na nossa vida. Nós fomos para Balneário Camboriú, a princípio, contra a nossa própria vontade, mas Deus nos fez amarmos aquelas cidades, queridos. Então é muito importante, a gente chegou aqui, a gente está vendo tudo isso daqui, né? Isso aqui para nós, a gente já viveu um tempo como esse. Em Blumenau nós alugamos o prédio de uma concessionária Caterpillar. A Caterpillar tinha saído e o prédio ficou vazio, nós alugamos, né? Então trator, graxa, né? Chegamos lá, a gente encostava na parede assim, né? Graxa para tudo que era lado. Convertemos aquilo numa igreja, foi um tempo muito, muito bacana. Então a gente está revivendo isso aqui com vocês, esse momento. Mas não fazíamos ideia, queridos, do que Deus tinha para a nossa vida a partir daquele projeto, né? Hoje nós temos igreja em Agrolândia, Indaial, Gaspar, Blumenau, Joinville, Balneário, né? Agora a gente está abrindo em Tijucas. Então Deus fez uma obra maravilhosa, queridos, através daquele projeto inicial, né? Então, considere sempre as direções espirituais. O segundo pensamento, queridos, Atos 28, 3, o texto que nós lemos, a palavra de Deus diz assim: havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, colocou-os no fogo, neste momento uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Segundo pensamento, não retroceda nas adversidades. Não retroceda nas adversidades. Eu vi muito, queridos, 30 anos de caminhada cristã. Eu vi muitos bons homens de Deus abandonarem, queridos, o seu chamado por causa de uma adversidade. As adversidades, elas não são para nos frear. As adversidades, elas nos motivam. Elas nos levam mais longe do que aquilo que o nosso coração estava imaginando alcançar. O apóstolo Paulo, imagina isso, né? Ele ali com aquela víbora grudada na sua mão. Para algumas pessoas, Paulo era um criminoso. Ele chegou na ilha com a fama de criminoso. Queridos, não importa muito a fama que você traz consigo, né? O que as pessoas pensam de você não importa muito.
O que verdadeiramente importa é onde Deus quer levar você, onde Deus quer nos levar. Isso faz toda a diferença. Eu vejo, por exemplo, a pastora Cristiane estava ministrando uma palavra esses dias, e ela falou sobre João. Ela fez um estudo ali, ela pesquisou, João, o discípulo amado. Quem deu a ele esse título? Ele mesmo. Eu sou o discípulo amado de Jesus. Jesus me ama. Ô seu presunçoso, estou nem aí. Ele me ama e pronto. Ele me ama, eu sou o amado de Jesus. Se vocês não são, o problema é de vocês. Queridos, essa convicção é a convicção que nós devemos ter. Jesus me ama. Jesus me ama, Ele deu a vida dele por mim. Ele pagou um alto preço pela minha vida, queridos. O que nós somos hoje é o resultado, é o desfecho de uma grande obra que Deus fez em nossas vidas. Eu fui dependente químico 10 anos, queridos, dos 17 aos 27, usuário de drogas. Com 27 anos eu estava num grau de dependência terrível. Os caminhos que tinha guardado, reservado para mim naquela condição era cadeia ou morte. Deus mudou completamente a minha vida, queridos, transformou completamente a minha vida, a vida da pastora Cristiane. Ela nunca se envolveu com droga, mas tinha outros problemas também que Deus resolveu, glória a Deus. Mas, queridos, Deus quer nos levar a lugares inimagináveis, extraordinários, queridos. Às vezes, as adversidades nos tiram de um propósito maravilhoso que Deus está preparando para a minha vida e para a sua vida. Não deixe as adversidades mudarem a direção, a vontade de Deus na sua vida, queridos. Essa passagem aqui que fala da víbora, eu vejo que é uma indicação profética de que nós vamos passar pelas adversidades. Então, não sei se eu cito o nome, mas enfim. Nós tínhamos na igreja de Blumenau, um dos pastores da igreja, eu nunca vi, queridos, um pastor tão evangelista quanto ele. Mas ele era assim, ele suava evangelismo, sabe? Tudo que ele falava, ele cumprimentava uma pessoa, ele chegava para aquela pessoa, ele cumprimentava ela e do cumprimento virava uma evangelização. E eu olhava para aquele, puxa, que bênção. Já estava ordenado, já estava no ministério. E um dia, queridos, uma desavença, um desacordo, uma picadinha da víbora. Hoje, ele é um crente assim, mais ou menos. Uma pessoa, eu fico olhando aquilo, me dá uma tristeza no coração, sabe? Eu não sei, queridos, mas para mim, quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ter que dar conta desse negócio. A gente vai ter que chegar diante de Deus e Deus dizer, filho, cadê os talentos que eu te dei? O que tu fez com eles? Para todos nós, Deus já deu talentos. Ele já deu, Ele não vai dar. Ele já deu talentos. Nós precisamos descobri-los dentro de nós mesmos. Já estão aqui. Nós precisamos descobrir. Com a graça de Deus, queridos, eu custei, mas Deus foi nos conduzindo para um ministério pastoral. E eu confesso também que não era uma coisa que nós queríamos. Nunca planejamos ser pastores, nunca. Deus foi afunilando a nossa vida, foi afunilando e nos fez pastores. Então, segundo pensamento, não retroceda nas adversidades. E o terceiro pensamento, queridos, que eu quero deixar aqui para você, o versículo 10 do capítulo 28, depois que o apóstolo Paulo foi ali na casa de Públio, ele chega na casa de Públio, que era o principal ali da ilha, o pai dele estava doente, ele vai lá e impõe a mão, cura o pai de Públio. Os demais enfermos da ilha souberam disso, vieram até Paulo e disse, Paulo, lá em casa também tem um pessoal doente, assim, se posso trazer? Pode trazer, traz todo mundo aí. Todos os enfermos da ilha foram curados, todos. Não ficou doente nenhum, todos eles foram curados. E daí então, quando Paulo seguiu a viagem dele, provavelmente ele pegaram um outro navio para seguir a viagem. Os nativos ali, eles proveram o apóstolo Paulo, a equipe dele, com tudo que eles necessitavam para seguir viagem. O texto diz,
Estes nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas que necessitávamos. Tudo que eles precisavam para seguir viagem, os moradores da ilha, os nativos lá, providenciaram para eles com grande alegria. Paulo entrou na ilha como assassino, saiu da ilha sendo honrado por todos. Terceiro pensamento: deixe sempre boas marcas por onde você passar, queridos. Essas marcas sempre serão necessárias. Deixe sempre boas marcas por onde você passar. Se a pessoa é um ímpio e ela tem um rastro de coisas erradas, ele é ímpio. Ele não tem aliança com o Senhor. Mas nós que servimos a Deus, queridos, nós precisamos deixar boas marcas por onde passamos. Cabe uma pergunta aqui: quais são as marcas que nós temos deixado nos lugares por onde temos passado? Nós somos pessoas que Deus separou para deixarmos marcas do amor de Deus no coração das pessoas. O evangelho que nós pregamos tem muito mais a ver com o que nós somos do que com o que nós falamos, queridos. Nem sempre o maior valor está naquilo que nós falamos. Normalmente, o maior valor está naquilo que nós somos. O que nós somos para as pessoas tem mais valor do que aquilo que nós falamos. As pessoas, elas não vão se converter tanto pelo que nós dizemos, mas muito mais pelo que elas vão ver da nossa vida. Que marcas que nós temos deixado por onde nós temos passado? Deus nos chamou para deixar marcas. Eu estava vendo aqui uma reportagem, e a ilha de Malta existe até hoje, está lá. E tem um memorial que eles fizeram, não sei o que, ao apóstolo Paulo, né? Apóstolo São Paulo. Então está lá um memorial, ele está posto no lugar onde presumidamente foi o naufrágio. Eles olharam um lugar lá só, eu acho que foi aqui, tem umas bancas lá onde provavelmente o navio ancorou ali, encalhou. Então eles fizeram um memorial. Todo mundo que visita a ilha de Malta, nos nossos dias, fica sabendo da passagem do apóstolo Paulo lá por aquela ilha e tudo que aconteceu ali, né? Os milagres, os sinais, as maravilhas. Quais são as marcas que nós deixamos na vida das pessoas, queridos? Quais são as marcas? Isso é importante. O que você fala para ela, né? A forma como você se relaciona com ela. Não é? Pastor, eu deixei muitas marcas ruins. Eu também. Dá tempo de mudar. Dá tempo de consertar isso. Dá tempo de ter uma vida. A palavra de Deus, ela diz que nós somos cartas vivas do amor de Deus. As pessoas, elas precisam conhecer o Jesus que está em nós. O Deus que está em nós. O Deus que nós servimos. A mudança, a transformação que Ele operou na nossa vida. Queridos, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Por isso que eu disse no começo, você é importante nessa cidade. Você é muito importante nessa cidade. Você pode passar pelos lugares liberando palavras, declarando palavras, mudando circunstâncias, mudando situações. Deus nos chamou para isso. Né? Esse trabalho está começando aqui, queridos. Né? Eu louvo a Deus, não foi, né, mera coincidência nós termos conhecido o Gabriel e a Paula. Para nós, queridos, eu sei que Deus está iniciando, né, algo maravilhoso. Nesse momento, lá em Balneário Camboriú, nós estamos tendo um culto. Nós temos 2 cultos no domingo, manhã e noite. E uma das coisas que o pastor Pio, né, sempre falava para nós, irmãos, formem lideranças. Formem lideranças. Liderança, você não pode pegar uma pessoa e obrigar ela a ser um líder. A liderança, ela é formada a partir de alguém que se dispõe a servir a Cristo e sabe que em si existem valores. Os maiores desafios da nossa vida, queridos, são descobrir os valores que estão dentro de nós mesmos. A palavra de Deus, ela nos ensina que todos nós temos 3 adversários
perigosos. Satanás é o primeiro adversário, a Bíblia diz. O mundo é o nosso adversário, segundo adversário. Mas o mais perigoso deles, queridos, está aqui dentro escondidinho. Está aqui dentro, a nossa alma, o nosso velho homem, nós cantamos aqui, a nossa velha natureza. Se nós não soubermos lidar com ela vai nos destruir de dentro para fora. Quando nós entregamos o que somos para Deus, para servir ao Senhor, Ele sabe como lidar com essa natureza. Ele sabe exatamente como lidar com isso. E nós nos tornamos ferramentas habilidosas no reino de Deus. Passamos a abençoar, a poder de vida e de morte na boca de uma pessoa. Nós precisamos descobrir os valores que estão aqui dentro. As preciosidades que Deus deixou dentro de cada um de nós. Quando nós descobrimos, queridos, os nossos verdadeiros valores, as nossas fraquezas, elas vão sendo deixadas de lado, elas vão sendo abandonadas e nós começamos a viver coisas maravilhosas. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa manhã. Eu consigo, com os olhos do meu espírito, queridos, eu consigo ver essa igreja influenciando de uma forma muito poderosa essa cidade, queridos, muito poderosa, muito poderosa. Não é o prefeito que manda nessa cidade, não é o governador que manda nesse estado, não é o presidente que manda na nossa nação. Deus está levantando pessoas com poder e autoridade para mudar realidades espirituais. A igreja dos nossos dias, queridos, eu ouço pastores criticando a igreja, porque a igreja perdeu. Não perdeu, não. A igreja hoje ela está mais viva do que ela teve em toda a sua história de existência. Esse é o melhor tempo da igreja do Senhor Jesus. Eu ainda consigo me incluir nessa geração, porque eu ainda não estou tão avançado de idade assim, né? Até para me alegrar também um pouco, eu me incluo, né? Senão a gente acaba se descartando, né? Mas essa geração, queridos, da igreja do Senhor Jesus, está fazendo e vai fazer coisas extraordinárias. Está fazendo. Porque se nós buscarmos com os nossos olhos do Espírito, nós vamos ver o que a igreja já tem realizado, né? No Brasil, por aí afora. Você faz parte de um grande projeto que está no coração de Deus. Deixa eu falar algo para você. Tudo que Deus planeja, tudo, 100% do que Deus planeja, Ele considera a sua existência. Não é o seu pastor que Ele considera a sua existência. Ele faz planejando, considerando que você existe. Ele planeja, tudo que Ele planeja, Ele inclui você no planejamento do coração dEle. Você faz parte dos maiores projetos que Deus tem sobre a face da terra. Você faz parte disso. Você está nos planos dos projetos de Deus. Você precisa considerar isso, avaliar-se dessa forma. E eu quero declarar algo profeticamente aqui nessa manhã, queridos, que Deus vai fazer algo extraordinário, algo maravilhoso através, Senhor, dessa congregação. Eu sei que Deus vai trazer muitas outras pessoas para compor esse projeto, para compor esse ministério. Eu sei que esse lugar é temporário, ele não é definitivo, é um local pequeno para o que Deus quer fazer na vida de vocês através dessa igreja. É muito grande o que Deus vai fazer, queridos, é muito grande o que Deus vai fazer. Deus está buscando uma geração que tenha o seu coração rendido a Ele, entregue a Ele. Deus, faz de mim o que o Senhor quiser realizar, Deus. Faça de mim o que o Senhor quiser realizar. Não importa onde Ele vai te levar, queridos, mas saiba disso. Através da sua vida, onde Ele te levar, Ele vai realizar coisas maravilhosas. Posso ouvir um amém? Você concorda com essa palavra? Então dá um aplauso lindão aí para Jesus. Aleluia. Com a permissão dos pastores, eu quero fazer uma oração, pode ser? Queridos, por gentileza, ponha-se de pé. Eu quero orar, eu quero que você se veja nessa oração. Eu quero que você diga para Deus, enquanto eu estiver orando, Deus, essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Essa pessoa que o pastor está falando aí, essa pessoa sou eu. Porque
todas as estratégias, queridos, de Satanás tentam diminuir o que você é. E Deus, Ele nos ama demais, Ele nos ama demais, Ele sabe o valor que nós temos. Ele sabe quantas coisas preciosas Ele colocou dentro de nós. Ele nos compara a tesouros em vasos de barro. Nós temos, o nosso exterior é um vaso de barro, queridos. Mas no nosso interior existem tesouros de valor inimaginável. E Deus quer despertar isso no seu coração nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado pela vida desses amados irmãos, Pai. Pai, obrigado. Em primeiro lugar, quero te louvar e te agradecer por podermos estar aqui nesta manhã, podermos ter esse tempo aqui com os irmãos. Pai querido, obrigado, Deus. Pai, obrigado porque esse projeto nos trouxe grande alegria no coração, porque nós sabemos em nosso espírito, assim como o apóstolo Paulo discerniu pelo Espírito que aquela viagem seria desastrosa, assim também nesta manhã, da mesma forma, no mesmo Espírito, o Senhor nos mostra que grandes coisas o Senhor está preparando, Paizinho querido, Deus, para estes irmãos, para a vida de cada um deles, Pai. Senhor, pessoas que o Senhor vai levantar nessa cidade para serem referências não só para Florianópolis, mas para o estado de Santa Catarina e até para a nossa nação, Paizinho querido. Deus, pessoas que vão amar ao Senhor Jesus de uma forma que isso, Paizinho querido, dará a elas um destaque, Paizinho querido, dará a elas, Senhor, uma posição, uma condição distinta, Paizinho querido, no meio do povo de Deus. Pai, eu abençoo, eu libero essa palavra, Paizinho querido, Deus. Pessoas desse meio, Paizinho querido, pessoas que aqui estão, serão levantadas pelo Senhor para operar sinais, maravilhas, prodígios, Paizinho querido, em nome de Jesus. O Senhor já entregou para essas pessoas poder e autoridade para se moverem no sobrenatural de Deus. Elas descobrirão, Paizinho querido, que o Senhor colocou nas mãos delas virtudes, dons, Paizinho querido, para socorrer enfermos, para socorrer pessoas doentes, para socorrer pessoas em estágio terminal, Paizinho querido. Elas terão a sua saúde restabelecida, elas terão, Paizinho querido, Deus, o seu lar restabelecido, o seu casamento, o seu relacionamento conjugal, a sua família será restaurada através daquilo que o Senhor já entregou a esses amados irmãos, Paizinho querido. Deus, essa igreja será um marco nesta cidade, Paizinho querido, será uma referência. Pessoas, eu declaro isso, pessoas virão a esta igreja apenas, Paizinho querido, porque elas ouviram falar do poder de Deus e das manifestações neste lugar, Paizinho querido. Eu declaro isso em nome de Jesus. Pessoas entrarão nesta igreja e elas sentirão logo ao entrarem um amor de Deus tocando a sua vida, elas serão transformadas, Paizinho querido. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Paizinho querido. Sinais, prodígios, maravilhas, Paizinho querido, acontecerão nesta cidade, Paizinho querido. E o nome, Senhor, dessa cidade fará jus, o nome dessa igreja fará jus ao que ela é nessa cidade, a principal igreja da cidade. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja Cristo, Filho de Deus. Me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. E todo preço Ele já pagou, toda a batalha Ele já venceu. Crido no mundo e
recebido na glória. E o meu passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder, o pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor, essa é minha identidade. Louvado seja Cristo, Filho de Deus, me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. Todo preço, e todo preço Ele já pagou. Toda batalha Ele já venceu. Crido no mundo e recebido na glória. Passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder, o pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor, essa é minha identidade. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais. Não me prende mais. Não me prende. Não me prende mais. Não me prende mais. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder, o pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor, essa é minha identidade.
Ótimo domingo, ótima semana. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Estou no lugar de